Bem-vindos ao canal Médico. A gente tem um convidado hoje muito especial, o Dr. Flávio Costa, e a gente vai conversar sobre os fitocannabinoides. Professor, o microfone é seu na apresentação. Obrigado, Alberto. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? E pela amizade também de tantos anos, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema tão importante, sob um ponto de vista científico, né? E o foco vai ser bem científico nessa conversa. Perfeito. Flávio, e eu gostaria de começar através de aspectos históricos da cannabis, porque a cannabis não é uma planta nativa. Nossa, ela foi trazida a princípio pelos escravos e era chamada fumo de Angola. E durante um período no Brasil colônia, até o seu plantio foi estimulado, até que houve um decreto-lei em 1938, onde houve a proibição. Até que ponto essa proibição acabou comprometendo as pesquisas e o desenvolvimento desses fitocannabinoides? Então, Alberto, essa proibição ela não aconteceu só no Brasil, né? Isso foi um fenômeno mundial, né? A gente sabe que a cannabis ela foi trazida, né, para o Ocidente a partir de um médico irlandês, o nome dele é William Shaughnessy. Ele era professor da Universidade de Calcutá e no século XIX ele começou estudos com o que eles chamam na Índia, né, de ganja, e que a gente conhece hoje como cannabis índica, em pessoas com condições muito graves na época, né? Então, com crianças com tétano. Então, ele fez uma série de casos, né, e publicou numa revista britânica na época, em 1856. Essa publicação foi o que trouxe realmente a cannabis para o foco médico no século XIX. E se a gente vai para a literatura mais antiga, né, William Gowers, que foi uma pessoa muito importante na neurologia, o próprio Reynolds, né, que foi médico da rainha britânica, e todos eles prescreviam cannabis. Isso foi muito popular durante muito tempo. Mas o que aconteceu, né? Em meados do século XX, por volta dos anos 30, um fenômeno parecido com esse que você colocou aqui no Brasil, houve uma lei nos Estados Unidos que eles chamaram de Marijuana Tax Act. O que eles fizeram? Existia na época uma concorrência do cânhamo com o algodão. A indústria do algodão estava crescendo de forma exponencial como fonte de fibra, né? E aconteceu um fenômeno também de entrada da cannabis através da fronteira do México nos Estados Unidos. E eles criaram uma barreira, digamos assim, para o desenvolvimento e para a plantação da cannabis nos Estados Unidos. E isso depois se seguiu com uma retirada da farmacopeia em 1940, da cannabis como uma planta com propriedade terapêutica. E em 1970 houve um ato nos Estados Unidos, uma lei, né, que baniu a cannabis, principalmente o THC, como uma molécula que poderia ser estudada. Então, o que aconteceu? Todos esses fenômenos, né, de proibicionismo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fizeram com que durante um século a gente não pudesse estudar de forma adequada os canabinoides como classe terapêutica, né? Então, a gente tem um atraso aí de cerca de pelo menos 100 anos dentro daquele conceito que a gente conhece da medicina moderna, de ensaios clínicos, etc. Isso tem sido retomado, né, nas últimas décadas, mas foi realmente uma situação que levou a um atraso do ponto de vista de pesquisas clínicas e pesquisas científicas, entendeu? Perfeito. Você mencionou a cannabis índica e nós temos alguns outros espécimes de cannabis e com diferenças fenotípicas entre elas. Do ponto de vista terapêutico, existe alguma diferença da extração desses fitocannabinoides? Uhum. Então, essa área de pesquisa com fitocannabinoides, ela se desenvolveu assim, de forma exponencial nos últimos anos, né? Então, quando você vai na literatura, basicamente você tem a cannabis índica, que teria, em tese, maior teor de canabidiol, a cannabis sativa, com graus variados de THC, mas com mais concentração de THC, e uma cannabis chamada ruderalis, né, que é mais na região da África, que não se usa muito para aplicação de extração. Mas o conceito mais moderno é um conceito que a gente chama de quimotipos, ou chemovars é o termo em inglês, né? Então, hoje, você pode desenvolver variantes genéticas de plantas que produzem só o canabidiol, ou que produzem, por exemplo, só o canabigerol, que é um canabinoide mais raro.
Então, esse conceito de cannabis índica, sativa, isso virou uma coisa anacrônica, do ponto de vista de desenvolvimento de processos extrativos, né? Então, existem plantas, inclusive, que são patenteadas, né, para a extração. Então, hoje, quando a gente fala de extração, você tem um processo que é um processo inicial de escolher os quimotipos de plantas, um processo de extração daquilo que a gente chama de óleo cru, né? O termo em inglês é raw extract, né? o extrato cru da cannabis, e esse extrato ele pode ter variações diferentes dos fitocannabinoides e os processos de purificação. Então hoje você pode purificar, extrair só o canabidiol isolado, só o THC, só o canabigerol, só o canabinol de plantas. E aí você tem hoje, né, disponível para o desenvolvimento de pesquisa clínica os canabinoides com certificação. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu trabalho, a gente tem acesso a IFAs, né? Eu vou usar um termo que ficou famoso aí durante a pandemia, né? Que são insumos farmacêuticos ativos, só dos canabinoides isolados. Então você tem acesso, por exemplo, a só o canabidiol purificado, com certificação do FDA, com certificação do DEA, que é a Agência de Drogas dos Estados Unidos, e isso pode ser utilizado para fazer remédio, para produzir os fitofármacos, né? Então essa já é uma grande diferença, né? Quando a gente fala de fitofármaco, a gente está falando basicamente de formulações que tenham pureza, concentração definida, estabilidade, né? E a molécula que está ali, ela teria um efeito terapêutico específico, né? Quando a gente fala de fitoterápico é diferente. A fitoterápica a gente está falando da planta completa. Então a tendência hoje no mundo é encarar os canabinoides como uma classe terapêutica de fitofármacos, né? Eu acho que e aí sim a gente vai conseguir colocar, isso já está acontecendo, a gente vai falar sobre os estudos clínicos, né? Mas isso já está acontecendo, né? Então a gente consegue hoje estudar cada uma dessas moléculas, tanto em estudos pré-clínicos como em estudos clínicos. Perfeito. Entendeu? E, obviamente, quando a gente fala do sistema endocannabinoide, a gente não pode dissociar da figura do Dr. Mechoulam, né? Que foi extremamente importante, é conhecido como pai, né? É um homem que tem uma história de vida extremamente interessante, nasceu na Bulgária e em Israel ele fez a maior parte da sua carreira. Queria que você fizesse algum comentário sobre o Dr. Mechoulam. Então, o Mechoulam, né, todos os grandes, digamos assim, os grandes desenvolvimentos, né, as grandes descobertas sobre os canabinoides nos últimos 50 anos, né, o grupo dele participou de alguma forma, né? Em 1960, ele voltou do doutorado dele nos Estados Unidos, ele foi professor de Química Analítica, né, da Universidade Hebraica, e ele decidiu estudar cannabis. E é interessante, a história dele, eu até recomendo quem estiver nos ouvindo, depois entre no documentário do Mechoulam, né, que é muito interessante, é uma coisa que mostra, ele contando como é que foi a história, mas ele falou, olha, eu preciso estudar alguma coisa que ninguém estuda. E ele decidiu que ele gostaria de ter acesso ao haxixe. Então o que ele fez? Ele foi lá no chefe de polícia de Tel Aviv e se apresentou e tudo mais. E o chefe de polícia falou assim, olha, eu tenho aqui 1 quilo de haxixe que veio do Líbano. Se você quiser pesquisar, não tem problema nenhum. E ele foi lá, assinou um documento, pegou aquilo. Na época já existia técnica de fracionamento, né? Então ele fracionou e ele viu que daquele haxixe, quando ele fracionou, 60% era de um conteúdo que ele não conhecia ainda, né? Mas ele falou, isso aqui deve ser a substância psicoativa. E aí o que ele fez, né? A história é sensacional. Ele foi para a casa dele, a mulher dele chama Sara, se eu não me engano. Falou, Sara, eu quero que você faça 2 bolos. Um dos bolos você vai colocar essa substância aqui, que eu não sei exatamente o que é, e nesse outro bolo você não vai colocar nada. Eles chamaram 4 amigos. E para metade dos amigos eles chamaram 8 amigos. Para 4 eles serviram o bolo sem aquela substância, e para outra metade eles serviram o bolo com aquela substância. E aí quem recebeu o bolo com a substância foi muito interessante o relato, né? Começou a contar a história, a falar, né? Como se fosse com dons artísticos, assim, eles chamam, é um efeito do THC, né, que a gente chama de talkativeness, né, a pessoa começa a falar muito. O outro começou a dormir, né, uma terceira pessoa teve um ataque, uma crise de ansiedade, fez como se fosse um ataque de pânico, e o outro não aconteceu absolutamente nada. E ele falou, eu descobri qual é a substância. E aí, nesse momento, né, ele isolou o THC. Ele isolou a estrutura química do THC. Em 1963, ele publicou a estrutura química do canabidiol
Em 1970, ele publicou, eu acho que o principal artigo dele foi um artigo que foi publicado na Science, que chama The Marijuana Chemistry, a química da marihuana, que ele mostra ali toda a biogênese dos canabinoides, qual é o principal canabinoide, né? Que é o principal, o ácido canabigerólico, as formas ácidas, etc. Ele fala sobre o CBN, o canabinol, fala sobre o canabigerol, que é um artigo muito interessante dele. E ele conseguiu agregar muito estudo, porque o que acontece? Ele tinha um grant do NIH, né, para pesquisa. E no início dos anos 60, ele tentou aplicar para um grant especificamente para isso, foi negado pelo governo americano. Uns 4 anos depois, ele recebeu uma carta perguntando se ele ainda estava interessado em fazer pesquisa clínica, né, com cannabis. Ele falou, claro, estou interessado, estou fazendo. Ele falou, não, porque tem um senador americano, um deputado americano, que o filho foi preso com THC. E ele entrou com um pedido aqui no DA para entender quais são os benefícios, quais são os malefícios disso a longo prazo, porque ele está preocupado com o filho dele. Você vê, essas coisas acontecem até nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que depois que ele aceitou aquilo, ele recebeu o grant do NIH pelo resto da vida dele, entendeu? E ele fez colaboração no mundo todo, assim. Ele trabalhou com um pesquisador chamado Miles Hackman, que nos anos 90 eles descreveram os receptores canabinoides. Então, o grupo dele participou disso, né? Então a gente sabe que existem receptores canabinoides no corpo, né? Por isso que a planta ela interage com esses receptores. Existe o receptor CB1, que está mais no córtex pré-frontal, na área responsável pelo raciocínio, pela programação motora, nosso comportamento. Tem muito receptor CB1 nos núcleos da base, em regiões relacionadas ao movimento, daí o interesse dos estudos canabinoides na doença de Parkinson, por exemplo. E os receptores CB2 estão na periferia, são responsáveis pela imunomodulação. Eles descreveram os receptores. Logo depois, um grupo também em colaboração com eles descreveu o primeiro endocannabinoide. O que são endocannabinoides? São moléculas que nós produzimos no nosso organismo, né, que são lipídios que interagem com esses receptores. E essa descrição do primeiro endocannabinoide dele é fantástica, porque o que eles tinham que fazer? Né? Eles tinham que extrair os endocannabinoides. Eles queriam saber quais eram os endocannabinoides. Então, eles faziam extração desses endocannabinoides, que eles não conheciam ainda, a partir de cérebro de porco. Né? E aí ele falou que toda semana ele ia lá no mercado de Tel Aviv e pegava um cérebro de porco para poder fazer a extração. Ele falou que depois de umas 4 semanas o cérebro de porco começou a aumentar. O cara falou, esse sujeito precisa muito disso, né? E aí o que eles fizeram? Dentro do laboratório dele, eles conseguiram purificar uma substância que estava lá realmente em picogramas, que interagia com o receptor que eles tinham descoberto. Eles falaram, essa é a molécula que interage. E eles fizeram uma aposta lá no laboratório deles, ele com os colegas, com outro pesquisador, né, um cara chamado Ben Shabat, que publicou várias coisas com o Mechoulam, e fez o seguinte, quem descobrir a substância vai poder batizá-la, vai poder dar um nome. E aí o pesquisador que descobriu, ele estava no Rio, conversando com ele lá em Tel Aviv, né, numa região lá, e ele falou assim, eu sei qual vai ser o nome. Aí ele falou, qual vai ser o nome? O nome dessa substância vai se chamar anandamida. Mas por que anandamida? Né? Primeiro porque é uma etanolamida. Né? Mas ananda, por quê? Porque ananda do sânscrito significa bliss, que é felicidade plena. E aí a anandamida ela vem disso, que significa felicidade plena, que é o endocannabinoide que nós produzimos. Né? Então quando você corre, quando você faz exercício, quando você se alimenta bem, você aumenta os níveis de anandamida. E é isso que dá essa sensação de prazer, por exemplo, muitas vezes após o esporte. E a gente sabe que a anandamida, e os endocannabinoides, depois foram descritos outros, né? Um outro chamado 2AR, também pelo grupo dele, que está associado a vias inflamatórias. E a gente sabe que esses endocannabinoides eles são as principais moléculas de homeostase do organismo. Então, quando você tem uma doença, seja qualquer doença, mas principalmente as doenças do sistema nervoso, né? O sistema endocannabinoide ele entra como um sistema de homeostase do organismo. Né? Então a gente tem muitas evidências pré-clínicas nisso. Então, por exemplo, pessoas que têm enxaqueca crônica, que é uma doença muito comum, elas têm baixos níveis de anandamida no sistema nervoso, provavelmente porque aquilo está sendo consumido por algum processo inflamatório. Né? A gente sabe que em estágios iniciais da doença de Parkinson, por exemplo, os níveis da anandamida estão muito altos, provavelmente de uma forma a tentar compensar alguma disfunção da via dopaminérgica. Então a gente sabe que esses endocannabinoides eles participam do processo das doenças, entendeu?
Então nós poderíamos dizer que o sistema endocannabinoide é um sistema modulador de outros sistemas. E a gente poderia dividir entre os endocannabinoides, os receptores, principalmente CB1 e CB2, e determinadas enzimas. Faça para o telespectador um resumo disso. Então, o sistema endocannabinoide está no nosso organismo, né? Então, é um sistema de homeostase, né? Que interage com várias vias, com vias de hormônios, com modulação da liberação de neurotransmissores. O sistema endocannabinoide ele participa do processo de desenvolvimento do cérebro, processo de neurogênese, né? E esse sistema ele é composto pelos receptores canabinoides, pelas enzimas que degradam ou sintetizam os endocannabinoides e pelos próprios endocannabinoides. E hoje nós temos canabinoides sintéticos. Né? Quais os principais canabinoides sintéticos? Então, os dois principais canabinoides sintéticos são a nabilona, né, e um outro canabinoide chamado marinol. Né? O marinol ele é um análogo do THC. Ele é uma molécula exatamente igual ao THC. O marinol ele foi aprovado em 1985 pelo FDA para o tratamento de caquexia associada ao câncer. Caquexia associada também ao HIV na época, que era o boom da pandemia do HIV, né? E náuseas e vômitos associados à quimioterapia. A gente sabe que o THC ele tem propriedades antieméticas, né? E é interessante isso, né? Porque o THC da planta ele estava banido dos Estados Unidos na década de 80, mas a indústria farmacêutica desenvolveu um canabinoide sintético. Você vê, né? O THC é o que tem mais efeito psicoestimulante, né? Que tem mais efeito psicoestimulante. Em baixas doses, em geral, tem algum efeito ansiolítico, né? Mas em altas doses ele pode ter um efeito ansiogênico, ou seja, piorar a ansiedade, etc. Então, mas tem a linha de pesquisa com THC, a pesquisa clínica com THC tem mais de 40 anos, entendeu? E os terpenos ou terpenoides? Essa é a minha área, é a área que eu mais gosto, né? A gente sabe que... o que são terpenos, né? Terpenos são moléculas que dão o odor às plantas. Então, quando você sente um cheiro de manga, por exemplo, né, você está sentindo o cheiro do mirceno, que é um terpeno que tem propriedade sedativa, por exemplo. Então, por isso, se você almoça e come uma manga, você vai dormir, né? Quando você cheira o limão, por exemplo, um terpeno chamado limoneno, né, que tem propriedades ansiolíticas. Né? Quando você está numa floresta de pinho e cheira aquele cheiro da floresta de pinho que abre o pulmão e parece que clareia a mente, você está você está sentindo o odor do pineno, né? Que é um terpeno que tem propriedades anticolesterásicas, né? Que ele aumenta a quantidade de acetilcolina. Então, os terpenos, eles podem ser extraídos de qualquer planta, mas eles também podem ser extraídos da cannabis. Então, hoje, a coisa chegou num nível tão sofisticado, Alberto, que a indústria farmacêutica ela tem acesso aos terpenos isolados. Você pode utilizar isso em formulações com grau farmacêutico com canabinoides. Então, por exemplo, e muitas vezes é isso que vai fazer diferença numa formulação. Então, se você tem uma formulação, por exemplo, com alto teor de mirceno, provavelmente aquilo vai ser um pouco mais sedativo para o paciente. Se você tem um pouco mais de pineno, aquilo ali vai ser um pouco mais ativador, o paciente vai ficar mais acordado. E os terpenos, eles interagem em receptores do corpo. Tá? Então, assim, não apesar da gente... Não apenas nos receptores canabinoides. Em outros receptores. Então, por exemplo, o linalol, que é um outro terpeno, ele tem uma ação serotonérgica. Né? O mirceno, ele tem uma ação GABAérgica. Né? O limoneno também ele tem uma ação em receptores serotonérgicos. O limoneno ele também tem uma ação antagonista de receptor CB1, que é o receptor principal. Então, por exemplo, você pode utilizar o limoneno para antagonizar os efeitos do THC, por exemplo, para diminuir o efeito psicoativo do THC. Então, isso é uma ciência à parte. Existem empresas de biotecnologia nos Estados Unidos voltadas só para isso. Né? A maior empresa disso dos Estados Unidos é uma empresa chamada Ibna, uma empresa israelense. E a história da Ibna também é muito interessante, porque o CEO da Ibna ele é um engenheiro de dados. Ele não é médico, nada disso. Ele morava em Israel, a mãe dele teve um câncer de pulmão e estava definhando, né, com caquexia associada ao câncer. E na época eles começaram a tratar a mãe com cannabis, com canabinoide, e a mãe começou a comer, melhorou das dores, etc. Ele fala assim, eu tenho certeza absoluta que minha mãe viveu 1 ano mais
e com melhor qualidade por causa dos canabinoides. Aí ele abriu essa empresa, ele fundou essa empresa chamada Ibna, e hoje o que eles fazem? Eles fazem extração de terpenoides, né? Então o termo terpeno é um termo geral, mas o termo mais correto é terpenoide. Na verdade, da mesma forma que a planta produz flavonoides, Sim. canabinoides, ela produz os terpenoides. E os terpenoides, eles são extraídos e eles têm uma linha de pesquisa pré-clínica com terpenoides em receptores do corpo. Então, você entra no site deles, é fantástico, assim, porque eles desenvolveram um blend de terpenoides, por exemplo, que eles chamam de GABA 132, que é proprietário. Essa empresa que eu trabalho nos Estados Unidos tem uma parceria com eles. E é um blend que você pode utilizar em formulações com canabinoides para melhorar a qualidade do sono dos pacientes, né? Então, é impressionante. Eles têm um blend que é basicamente anti-inflamatório, de terpenos que agem em vias de inflamação. Então, eles têm vários ensaios, por exemplo, pré-clínicos, mostrando que diminui o marcador inflamatório, TNF-alfa, interleucina, etc. Então, isso é uma área assim, de desenvolvimento. Eu acredito muito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ver muita coisa interessante com terpenoides da cannabis. Falar um pouquinho, então, assim, em relação à legislação e como é que a gente deve se portar como médico que quer prescrever um fitocannabinoide, porque, assim, a princípio, o plantio da cannabis no país ele é proibido. Como é que é esse processo, Flávio? Então, o Brasil ele está na vanguarda disso, Alberto. Assim, o Brasil tomou uma decisão que eu acho mais apropriada, que é transformar o mercado brasileiro em mercado de prescrição médica de fitocannabinoides. Então, assim, no Brasil não existe a possibilidade de você comprar isso como suplemento alimentar, né? Então, a Anvisa ela tomou uma decisão de colocar isso dentro de um tracking de pesquisa e de prescrição médica. Então, a prescrição de canabinoides no Brasil hoje ela é 100% legal para médicos e os dentistas dentro da área de atuação, né? Em geral, você pode prescrever para aquilo que a gente chama de uso compassivo, né? O que é uso compassivo? São situações em que o paciente não tem mais você exauriu toda a parte terapêutica do paciente, né? Então, isso começou com as epilepsias da infância, né? E a gente viu o boom que isso aconteceu, né? E no Brasil houve casos de crianças que não tinham acesso a isso, as famílias se mobilizaram, a sociedade se organizou, e o que está acontecendo hoje na Anvisa é fruto de uma organização dentro da sociedade brasileira, que eu aplaudo, né, que eu acho que foi o que pressionou a Anvisa a tomar uma decisão. Isso começou pela via das epilepsias farmacorresistentes da infância, e as pesquisas elas continuam, né, elas continuam. Então hoje o Brasil tem em torno de 180 mil autorizações sanitárias da Anvisa para uso de canabinoides. Então, é um número gigantesco, né? Pensar que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, isso era uma fração disso. Então, a legislação brasileira está evoluindo nisso. Então, o que a Anvisa fez, né? Ela criou 2 vias regulatórias. Uma RDC, que é chamada RDC 327, que autoriza indústrias farmacêuticas ou empresas que tem o canabidiol purificado, que tem estabilidade, controle de qualidade, a colocar esses produtos na farmácia para venda. Mas ela criou uma nova categoria terapêutica. Então, o que está na farmácia hoje no Brasil não é medicamento e não é fitoterápico. São produtos à base de cannabis. A Anvisa criou uma nova categoria para isso. E dentro desses produtos, a Anvisa dá 5 anos para o desenvolvimento de pesquisas clínicas. Se a empresa entregar em 5 anos a pesquisa clínica, ela tem um registro do produto e aquilo vai virar medicamento. Qual é o grande desafio dessa via regulatória? É que, da mesma forma que a Anvisa abriu a via regulatória, ela restringiu só para o uso do canabidiol, né? E aí isso restringe o universo de pesquisa, né? Então você sabe mais ou menos quais são as indicações, epilepsia, talvez ansiedade, mas isso cria uma certa barreira para o desenvolvimento da pesquisa, né? E existe uma outra via regulatória chamada RDC 660 que autoriza a importação direta para pacientes, e aí essa autorização
A empresa ela não pode estocar remédio no Brasil, tem que ser CPF por CPF, paciente por paciente, e aí o paciente tem acesso a formulações importadas, desde que lá fora exista alguma regulação sobre aquela formulação. E aí o paciente tem acesso a formulações um pouco mais complexas. Um médico, a princípio a Anvisa regulou o CBD, mas se ele quiser usar o canabicromeno, o canabigerol, ele não pode. Ele vai ter que importar. Ele vai ter que importar. Vai ter que importar, exatamente. Se ele quiser usar o canabinol, ele tem que ter uma formulação importada ainda para o paciente. E existe alguma regulação mesmo internacional em relação ao THC, de concentração do THC? Existe uma regra mais ou menos geral. Por exemplo, na Europa, as formulações elas podem ter até 0,2% de THC. Nos Estados Unidos é uma coxa de retalho. Cada estado tem a sua regulação, né? Na Nova York é liberado, uso recreacional, Califórnia, na Flórida é até 0,3% de THC nas formulações. No Brasil, para a RDC da Anvisa, que é a 327, se você tem o THC até 0,2%, a receita é feita naquele receituário azul. Acima de 0,3%, é uma receita amarela, mais controlada, é mais estrito o uso, mais restrito. E a gente precisa evoluir muito nisso ainda, né? Por exemplo, eu vou te dar a Anvisa, ela trata o THC como se fosse um resíduo. Ela não trata como substância ativa para fins dessa resolução. Então você tem que controlar o THC. E a gente sabe que isso não é, na prática médica, o THC é a grande molécula, né? Para tratamento de dor, insônia, etc. Então a gente precisa entender aí para onde que essas regulações elas vão no futuro. Mas toda regulação é assim. Isso aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, você vai testando, né? Você começa de uma forma um pouco mais estrita, deu certo, funcionou, você abre um pouco mais, à medida também que os estudos vão aparecendo, os estudos clínicos, né? Principalmente estudos de segurança, toxicidade, etc. Entendeu? Perfeito. Bom, vamos entrar então assim na parte terapêutica mais específica, e a gente tem aí um marco que foi, eu acho que 2014, quando ela começou a ser utilizada para epilepsia refratária. Eu queria que você fizesse alguns comentários sobre essa primeira incursão no tratamento clínico desses pacientes. Então, isso surgiu a partir de uma observação das famílias, né? Então, assim, nos Estados Unidos aconteceu no Colorado, no Brasil aconteceu o mesmo fenômeno, famílias que tinham crianças com formas graves e raras de epilepsia, com 80, 100 crises por dia, né, que já tinham esgotado todas as possibilidades terapêuticas e recorreram ou a dispensários ou a associações para fazer um extrato, muitas vezes extratos, digamos assim, caseiros, né, e começaram a observar a melhora das crianças. Né. Isso gerou uma pressão grande para a pesquisa clínica. Né. Então, nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que uma indústria chamada GW Pharma desenvolveu em 2017 o primeiro ensaio clínico para tratamento de epilepsia farmacorresistente em crianças com síndrome de Dravet, que é uma síndrome genética rara, que gera muita crise convulsiva. Né? Quem liderou esse projeto foi um pesquisador chamado Orrin Devinsky. E os dados do ensaio clínico assim, foram realmente muito significativos. Né? As crianças reduziram em média, 40 a 50% a frequência de crises, e eram crianças que não tinham nenhuma expectativa de melhora, crianças usando 3, 4 anticonvulsivantes. Aí o FDA aprovou em regime de fast track a aprovação do primeiro canabinoide para o tratamento da epilepsia farmacoresistente nos Estados Unidos. Hoje existe nos Estados Unidos, né, com prescrição, o canabidiol purificado, que é o chamado Epidiolex, que é prescrito para formas graves de epilepsia. Depois, esses estudos eles foram também para outra indicação, uma síndrome chamada síndrome de Lennox-Gastaut, mais recentemente para o complexo esclerose tuberosa. Então, essas crianças, essas condições, elas têm uma droga regulada, quer dizer, um medicamento aprovado, né, para essa condição. E no Brasil, a gente tem seguido a mesma via. Né? Então, hoje, por exemplo, o Estado de São Paulo aprovou, né, tem uma lei no Estado de São Paulo, que crianças com síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e complexo esclerose tuberosa têm acesso ao canabidiol purificado para tratamento dessas condições. Então é um avanço. Né? E a partir daí o canabigerol, o CBD, ele passa a barreira hematoencefálica e ele tem aplicação ou uso em várias doenças que têm um componente inflamatório neurodegenerativo. Quais são as principais doenças que hoje são utilizados os fitocannabinoides. Então, na infância, além das epilepsias farmacorresistentes, e esse conceito tem se expandido para outras etiologias, para outras causas de epilepsia. Então,
tem sido estudado. Então, aqui no próprio Rio de Janeiro mesmo, né, tem vários hospitais universitários que prescrevem e que estudam isso, né, para outros tipos de epilepsia, mas eu diria que para o transtorno do espectro autista é onde isso tem o maior potencial de tratamento, né, de opção terapêutica. Crianças com TEA, a gente sabe que tem um processo de neuroinflamação associado. Né? A TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento. A gente acha que existem vários pesquisadores, gente séria no mundo, que o sistema endocannabinoide está comprometido, né, nessas crianças, e essas crianças muitas vezes elas cursam com distúrbios comportamentais, né, agressividade, agitação, distúrbio do sono, e tem vários trabalhos mostrando que os fitocannabinoides eles se aplicam ao tratamento dos sintomas comportamentais no TEA. Tem grupos brasileiros que já estudaram isso, né? Um pesquisador brasileiro chamado Estácio Amaro, uma pessoa que estudou isso, fez isso no doutorado dele. Tem grupos na Universidade Federal de Santa Catarina estudando isso também. E os maiores grupos são grupos israelenses. Então tem uma pesquisadora chamada Liv Bar-Lev-Schleider e um outro pesquisador chamado Adi Aran. A Liv Bar-Lev ela tem um estudo com 6 meses de acompanhamentos em crianças com TEA. E o que eles mostram? Né? Quando você faz formulações que a gente chama de full spectrum, né, que tem CBD e tem THC, né, também, nessas crianças, depois de 6 meses, o que a gente observa? Diminuição de 30% a 40% da pressão de neuroléptico. Pacientes praticamente param, 30% a 40% deixam de usar os neurolépticos, e melhora também do estado geral dos pacientes em um aspecto do autismo, que é a comunicação verbal, que nenhuma droga produz. Parece que os canabinoides eles melhoram a comunicação verbal dos pacientes. Claro, o THC tem um efeito na linguagem, né? Talkativeness, observado pelo Mechula lá na década de 60. Então, e o efeito inflamatório também, né? Então, quem estuda autismo sabe que a doença ela tem um componente neuroinflamatório. Os canabinoides eles têm um efeito pró-inflamatório. Outro aspecto interessante no autismo é a questão da seletividade alimentar. A gente sabe que as crianças com TEA, muitas vezes eles só comem uma substância, uma coisa, né? Ou carboidrato, ou só proteína. Eles têm muito problema com a percepção da consistência do alimento, não tá difícil muitas vezes alimentar, e esses trabalhos eles têm mostrado também que as crianças elas melhoram da seletividade alimentar. Então, na infância, as epilepsias e o TEA eu acho que são as principais indicações. Nos adultos, né, a principal indicação seria o tratamento de dor. Existem muitos trabalhos em pacientes com dor neuropática, né, que é a dor do nervo, mostrando que os canabinoides eles ajudam no controle da dor neuropática. Mesmo as próprias meta-análises, elas mostram isso. E também o tratamento da insônia. Né? E lembrar que nas doenças neurodegenerativas também existe um processo neuroinflamatório. Então tem muitos trabalhos mostrando que os canabinoides, isso ainda não é conclusivo, tá, Alberto? Eles podem ajudar na história natural de determinadas condições neurológicas, mas o que a gente sabe é que o tratamento de determinados sintomas isso pode ajudar, principalmente sintomas comportamentais em pacientes com demência. Então tem trabalhos mostrando que ajuda no manejo dos sintomas comportamentais. Então, dentro das neurociências, a coisa realmente tem cada vez solidificado mais, né? E outras especialidades médicas também tem bastante interesse, né? Porque, por exemplo, você tem receptor canabinoide na pele. Então, as doenças dermatológicas, inflamatórias, também têm sido objeto de bastante estudo. Então, existe uma linha grande de pesquisa em doenças que cursam com inflamação. Então, entrando já no tema das doenças que podem ser tratadas com os endocannabinoides, com os fitocannabinoides, vamos falar um pouco das demências, né? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Hoje, à medida em que a população envelhece, a gente tem um número cada vez maior, e a gente sabe que um paciente com demência na família acaba mexendo com a família toda. Eu gostaria de que você me falasse um pouco sobre os estudos em pacientes com demência, com doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que 80% dos pacientes com doença de Alzheimer ou demência, eles vão desenvolver alterações comportamentais, neuropsiquiátricas no transcurso da doença, seja agitação, agressividade, psicose, né? Alguns pacientes podem desenvolver o contrário disso, que é uma síndrome com mais apatia e depressão. E existem vários trabalhos mostrando que os fitocannabinoides eles podem ajudar no manejo desses sintomas.
de uma forma mais segura. Porque o que a gente tem de arsenal terapêutico para tratar a agitação no paciente com demência? Os neurolépticos, né, que a gente sabe que aumenta o risco de morte por queda, por problemas cardiovasculares, né? Os antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, que o efeito é muito variável entre os pacientes, e as drogas que a gente usa habitualmente, né? A memantina, os anticolinesteráicos. Então, o arsenal, ele acaba sendo um arsenal limitado, né? E dá, por exemplo, um benzodiazepínico, né? Clonazepam, você cede do paciente, piora a cognição. Então, você tem muita dificuldade de tratar sintoma comportamental na demência quando chega nessa fase, né? E existem alguns ensaios clínicos interessantes nessa área. Então, existem ensaios clínicos com THC isolado, em dose de 5 a 10 miligramas, mostrando que os pacientes melhoram do sono, melhoram dos sintomas comportamentais, mas o maior ensaio clínico é do grupo da Liv Barlev-Schleider. Um ensaio que foi publicado em 2022, outubro de 2022, eles publicaram um ensaio clínico placebo controlado em pacientes com doença de Alzheimer e sintomas neurocomportamentais. E foi um estudo que, se eu não me engano, ele demorou 24 semanas para ter o desfecho, ou seja, teve um tempo adequado para poder entender. E eles mostraram assim, uma queda muito importante nos scores de sintomas comportamentais dos pacientes com demência. Esse trabalho, ele é um marco nessa área de desenvolvimento, porque foi o primeiro trabalho que deu um número, né? Eles utilizaram uma escala específica para a demência, que é a escala que é utilizada em todos os outros trabalhos com os outros remédios para tratamento de sintomas comportamentais, né? E esse número, ele foi maior do que os neurolépticos, maior do que os inibidores de recaptação de serotonina e maior do que os anticonvulsivantes, que a gente também eventualmente utiliza. Então, esse trabalho ele aponta para uma direção muito interessante do ponto de vista de tratamento dos sintomas, né? Agora, qual é a grande questão, né? As demências, elas são doenças muito complexas, né, Alberto? Então, assim, quando você dá um diagnóstico da doença de Alzheimer, do ponto de vista da patologia no cérebro do paciente, aquela doença já está acontecendo há 10 anos, há uma década. Então, como é que você vai mudar a história natural de uma demência se no momento que você faz o diagnóstico, aquela doença já está há 10, 15 anos no cérebro? É muito difícil fazer isso, né? Então, eu acredito que então você não prescreve um fitoterápico para mudar a história natural do quadro demencial. Isso seria, né, ainda inconcebível do ponto de vista do momento que você faz o diagnóstico. Mas para o tratamento dos sintomas eu acho uma ferramenta interessante. Pode fazer uma analogia com o tratamento do transtorno do espectro autista, onde você vai mudar geralmente aspectos comportamentais. Exatamente, né? Vai mudar aspectos comportamentais. Mas existe um conceito também de quanto antes você intervém no paciente com autismo, melhor. Então por isso que no momento que você dá o diagnóstico de um transtorno de espectro autismo numa criança com 3, 4 anos de idade, qual é a medida? Estímulo, né? Sim. Fazer um estímulo porque você está pegando o cérebro ainda no processo de desenvolvimento, aquilo ali pode mudar a história natural. Então, por exemplo, quem trabalha com pacientes com TEA sabe disso. Né? Você manejar um paciente com TEA que nunca foi tratado, né, na adolescência, na vida adulta, é totalmente diferente de manejar uma criança que você vai estimulando desde o início do diagnóstico. Então, esse mecanismo de plasticidade na infância, ele acontece. O que a gente não sabe ainda é se os fitocannabinoides eles têm capacidade de mudar isso. Essa resposta ainda não está feita. E nas demências, o que eu acredito que ainda a gente está no estágio de tratar sintoma. Isso não significa que no futuro isso não possa mudar, né? Então, se você pode eventualmente fazer o diagnóstico na fase pré-clínica, né? Hoje existem biomarcadores, e fazer estudos que você administra o fitocannabinoide e ver se esse desfecho ele muda no decorrer do tempo com um grupo controle. Mas a gente está longe disso acontecer ainda. Perfeito. Entendeu? Falando de outra doença que tem uma grande prevalência mundial, como a doença de Parkinson, pode acometer entre 1 a 3% da população mundial, dependendo do estudo, o que tem hoje na literatura ou nas pesquisas sobre os fitocannabinoides? Então, existe muito trabalho feito no Brasil com o canabidiol purificado. Então, existe um grupo da USP, né, de Ribeirão Preto, né, que fez vários trabalhos já com canabidiol purificado, mostrando que potencialmente o canabidiol ele tem um efeito antipsicótico na doença de Parkinson, que é muito comum, né, os pacientes em algum momento, pela estimulação dopaminérgica, processo de envelhecimento do cérebro, começam a ter aquelas alucinações vívidas, né, visuais. E o canabidiol ele teria um efeito antipsicótico, porque ele age no receptor canabinoide da forma oposta ao THC. Né? Então, essa é a ideia. Né?
teria algum efeito também na qualidade do sono dos pacientes, e também algum efeito na ansiedade que os pacientes têm. Esses são os trabalhos com canabidiol purificado. Mas eu não acho que o canabidiol purificado vai ser o canabinoide que vai ser utilizado na doença de Parkinson no futuro. Eu acho que a gente vai utilizar outros canabinoides. Então, existem alguns trabalhos mostrando que se você usa um pouco de THC, você pode melhorar a dor dos pacientes com Parkinson. Tem um trabalho publicado no final do ano passado por um grupo de Toronto. Eles fizeram um ensaio inicial chamado 1B, né? Que é o ensaio que você pega poucos pacientes com uma determinada condição, eram pacientes com Parkinson e dor. Foram poucos pacientes, 8 pacientes, né? Mas eles deram formulações com diferentes teores de THC e eles viram que os pacientes que utilizaram o THC melhoraram da dor. Então, e melhoraram também dos scores motores. É claro que o estudo, o desfecho inicial era mais para entender a segurança, não era para entender a eficácia, mas eles viram que é seguro, né? Mostraram a segurança, e agora a gente vai para estudos mais robustos, com N maior. Então, para dor também parece ser uma coisa interessante. Mas o principal papel dos fitocannabinoides nos pacientes com doença de Parkinson, na minha concepção, é para ajudar no processo de desprescrição dos pacientes. Porque o que acontece muitas vezes, né? Como é uma condição muito complexa, os pacientes têm ansiedade, têm depressão, têm apatia, não dormem bem, têm insônia. Muitas vezes os pacientes eles ficam polimedicados. Então, às vezes, o paciente usa um benzodiazepínico à noite, uma droga Z à noite, às vezes está usando 1 ou 2 antidepressivos durante o dia, usando um antipsicótico. Então, às vezes, o paciente está com 4 drogas para tratar uma miríade de sintomas, e aí começa a ter efeito adverso, fica sonolento, piora do parkinsonismo, etc. Então, os fitocannabinoides, na minha concepção, eles ajudam a poupar determinadas classes terapêuticas. Então, você pode utilizar, por exemplo, uma formulação com canabinol à noite, que é um canabinoide mais sedativo, né, o CBN, para ajudar no sono dos pacientes. Aí, com isso, você tira ou poupa benzodiazepínico. A gente tem paciente em conjunto que tem essa estratégia, né? Você evita usar um neurolético, evita usar um sedativo à noite. Você pode usar uma formulação já com espectro um pouco mais amplo, com canabigerol e eventualmente um pouquinho de THC para tratar a ansiedade, a dor do paciente durante o dia, e com isso você evita usar um antidepressivo, né? Inibidor de recaptação de serotonina. Então te ajuda a evitar drogas que são, do ponto de vista de segurança, piores para o paciente. Então, a gente está na fase também do tratamento sintomático. O que a gente precisa entender agora qual é o benefício nos sintomas motores. Nos sintomas não motores da doença de Parkinson, então, insônia, distúrbio, ansiedade, psicose, a gente sabe que existe um papel, né, e os médicos cada vez mais lançam mão dessas estratégias, mas para os sintomas motores a gente ainda não sabe. A gente sabe que provavelmente o THC ele ajuda nos sintomas motores dos pacientes, mas a gente ainda não conhece claramente o perfil de segurança. Então não dá para você prescrever THC puro um paciente com Parkinson, porque você não sabe o perfil de segurança disso ainda, para tratamento de sintomas motores. Apesar de existirem vários relatos de pacientes que usam THC e melhoram do tremor, sentem menos rígidos, etc. Mas a gente ainda não chegou nesse ponto, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco, porque em pesquisa se estuda muito o THC, o CBD, né, sobre os outros fitocannabinoides. Perfeito. Então, os outros fitocannabinoides, eles são chamados, o termo em inglês é minors, né, canabinoides menores, mas não é o termo mais apropriado, né, porque o termo mais apropriado são canabinoides raros, né, porque eles estão em concentrações menores na planta. Mas hoje, a partir de técnicas extrativas, você consegue ter acesso ao canabinol purificado. O que é o canabinol? O canabinol ele é uma molécula análoga ao THC, só que sofreu um processo que a gente chama de oxidação não enzimática. Então o canabinol ele é mais sedativo e menos psicoativo do que o THC. E tem sido muito estudado para o tratamento de insônia, por exemplo, né? O manejo de sintomas da insônia e dor também. É bem interessante. Existe um outro canabinoide chamado canabigerol, que é o CBG. E o CBG ele tem um efeito mais potente nos receptores CB2, que são os receptores periféricos. E também está no sistema imunológico. Então o CBG ele tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, né? E o CBG também tem um efeito antagonista de receptor 5-HT3. Então ele teria também um efeito antipsicótico. Ele pode ser utilizado como uma droga antipsicótica, como uma molécula antipsicótica. E existem outros canabinoides, como por exemplo o canabicromeno, né, que ele tem um efeito interessante anticonvulsivante, talvez até maior do que o próprio canabidiol, mas o canabicromeno ele tem sido estudado
em conjunto com os outros canabinoides. Existe um conceito, né, que foi cunhado pelo Ben Shabbat, que é chamado de efeito entourage, é o efeito em comitiva dos canabinoides, né? E qual é a analogia que ele fez, né, na época? Né? Ele falou assim, ele fez uma analogia com os políticos, eu achei fantástico. Ele falou, um político, ele nunca chega sozinho, né, para dar uma entrevista, sempre chega com uma entourage, várias pessoas. Aquelas pessoas, isoladamente, elas não têm importância nenhuma, né? Mas quando elas estão juntas com o político, faz com que aquele efeito ali, o impacto do político seja maior, né? E os canabinoides é isso. Você estuda um canabinoide em um determinado receptor, aquele efeito é um. Mas quando você soma aqueles canabinoides... Tem o efeito sinérgico. O efeito sinérgico e amplificador. Então parece que o canabicromeno tem um efeito amplificador. Isso é um debate grande, tá, Alberto, na academia hoje. Então tem gente... existem os detratores e existem os amantes da teoria do efeito entourage, né? Eu, particularmente, eu acho que existem muitas evidências clínicas que apontam realmente que o efeito entourage existe, tá? Eu vou dar um exemplo nas epilepsias. Quando você trata uma epilepsia na infância com canabidiol purificado, você tem que utilizar dose de 10 a 20 miligramas por quilo para tratar a epilepsia. Se você usa extratos que têm traços de outros canabinoides menores, essa dose pode ser de 1/4. Tá? E quem está dizendo isso não sou eu, não. Isso aí são revisões sistemáticas. Né? Então, tem um pesquisador brasileiro chamado Pamplona, que fez uma revisão sistemática, pegou todos os trabalhos com fitocannabinoides para o tratamento das epilepsias e as doses que eram utilizadas e os desfechos. E ele mostrou que quando você utiliza formulações que têm mais de um canabinoide, a dose para tratar a epilepsia, por exemplo, é 1/4 da dose. Isso é uma evidência clínica de que realmente existe um efeito sinérgico, né, dos canabinoides. Então, eu acho que é uma área que vai se desenvolver cada vez mais. A gente tem que entender agora qual vai ser a proporção de cada um desses canabinoides. A gente já entende isso melhor, né? E o THC realmente vai ser a molécula. A gente não pode abrir mão da estimulação também dos receptores CB1, entendeu? Então, assim, o que eu diria é que o canabidiol purificado é a versão 1.0 do ponto de vista de evidência regulatória, mas a coisa vai evoluir para outros canabinoides, eu não tenho dúvida disso. Já está evoluindo, na verdade. Né? Eu sei que você está participando de uma pesquisa sobre enxaqueca, né, e uma pesquisa multicêntrica. Eu queria que você falasse um pouco do efeito dessas substâncias no enxaquecoso e sobre a sua pesquisa. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que envolve vários grupos, né, envolve... a Biotech, a empresa privada que eu trabalho, que eu lidero como diretor de pesquisa e desenvolvimento. Essa empresa ela tem um braço no Brasil e tem um braço na Flórida, né? Um partnership, uma joint venture com uma outra empresa de biotecnologia na Flórida. E a gente desenvolveu uma formulação que tem o canabidiol e o canabigerol na proporção 2:1, né? Com 0,2% de THC. Eu tive a felicidade, e é bom ter amigos, né? De conhecer e ser amigo de uma pessoa que eu tenho maior estima profissionalmente, que é o Dr. Alexandre Kalp, que é médico neurologista do Hospital Albert Einstein. E lá em 2021, o Alexandre sentou comigo e falou: Flávio, eu tenho um projeto para estudar canabinoide de enxaqueca crônica. E a gente tinha o produto, tinha todo o pipeline de desenvolvimento da formulação e ele tinha o protocolo clínico, né? E aí esse protocolo ele tem um acrônimo, chama-se CANTREA, né? Que é Cannabis for Migraine Treatment. Ele está registrado no clinicaltrials.gov e é o primeiro ensaio clínico do mundo que está testando uma formulação com fitocannabinoide para tratamento de enxaqueca crônica. Esse estudo está recrutando 110 pacientes. A gente vai fazer agora uma análise interina da metade da amostra, um estudo placebo controlado, by the book, tudo aquilo que é exigido pelas pessoas mais exigentes, digamos assim, da academia. E realmente, se os dados forem positivos, a ideia é que a gente faça um programa de desenvolvimento para registrar isso como medicamento no Brasil. Esse trabalho ele tem dado muitos frutos. Então, a gente tem feito pesquisa pré-clínica com essas formulações em modelos experimentais de enxaqueca, que são positivos. Né? E como é que os canabinoides... Aí a pergunta de $1 milhão, né? Mas como é que os canabinoides eles podem ajudar os pacientes com enxaqueca? Né? Qual é o efeito? Né? O efeito, provavelmente, é um efeito que a gente chama de efeito pleotrópico, em ação em diversos receptores. Então, como o canabidiol ele é um agonista de receptor serotonérgico, ele age via serotonérgica, essa seria uma das vias, ele é um agonista de receptor 5-HT1. Mas o principal efeito é o efeito anti-inflamatório
A gente sabe que na enxaqueca existe um processo de que a gente chama de inflamação neurogênica, né? Você libera determinados peptídeos inflamatórios, né? Substância P, CGRP. Então, esse efeito anti-inflamatório, e como é que esse efeito se dá? Ele se dá através de uma modulação na liberação desses peptídeos. Você diminui a liberação. A gente sabe que os canabinoides, eles modulam a liberação de determinados neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, eles agem no neurônio pré-sináptico ali e diminuem a liberação desses neurotransmissores. E eles também diminuiriam a liberação do CGRP, né, no hipotálamo, por exemplo. Então, teria um efeito na gênese da enxaqueca. Né? Então, a gente sabe que existem os anticorpos monoclonais, né, os anticorpos contra o CGRP, né, que destroem o CGRP ou bloqueiam o receptor dele, mas os canabinoides eles agiriam antes disso. Eles agiriam no efeito modulador da liberação do CGRP. O que é fantástico. Seria o uso profilático. O uso profilático. A ideia é o uso profilático. Então, assim, a enxaqueca crônica, Alberto, é a segunda doença mais incapacitante do mundo. Você imagina você ter mais de 15 dias de dor de cabeça por mês. Uma loucura. Uma loucura, né? Só perde para a depressão. A depressão é a primeira, a enxaqueca é a segunda. E queixas de ambulatório, a enxaqueca e a lombalgia são as duas mais frequentes. Então, em um paciente com crise de enxaqueca, ele tem a mesma funcionalidade de um tetraplégico. Tá? Se numa crise de enxaqueca, você faz exatamente a mesma coisa que um tetraplégico faz. Fica na cama. Na cama. Entendeu? Fica na cama. Então, assim, é uma condição que tem muita... tem uma prevalência alta, tem um impacto social alto, tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, um absenteísmo no trabalho, é uma condição difícil de tratamento. E a enxaqueca é interessante, né? Por que a gente escolheu a enxaqueca? Né? Porque a enxaqueca ela tem muita semelhança à epilepsia. Né? Você vem em crises, existe o disparo neuronal anormal, existe o fenômeno secundário de inflamação. Então, a enxaqueca e a epilepsia, elas possuem muitas semelhanças. Então, se funcionou para a epilepsia, a gente acredita que vai funcionar para a hipótese que também funcione para a enxaqueca. Os estudos estão na fase ainda de estudo com animais, né? Não, o CANTREA já é um estudo clínico, fase 2B, está recrutando os pacientes no Einstein, né? A gente já está com mais de 50 pacientes recrutados no estudo, o objetivo é chegar a 110. Quando a gente fala de fase 2B, B significa que é com humano, né? 1A é animal, sim. 1B já é com humano saudável, 2B já é com a doença, né? E são pessoas que já têm a condição. Qual é esse estudo? É um estudo que a gente chama de estudo de iniciativa do investigador. O que significa isso? Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, né? Mas não é um estudo ainda para registro de medicamento. Qual é o objetivo do CANTREA? Se a gente conseguir um dado positivo, a gente vai fechar o estudo e vai fazer um estudo para registro de medicamento no Brasil. Entendeu? Perfeito. E para isso também a gente precisa dos dados pré-clínicos. A gente tem toda a parte pré-clínica que está sendo desenvolvida com dados bastante interessantes. E em relação à esclerose lateral amiotrófica, existem alguns estudos, né, dos fitocannabinoides nessa doença. O que se teria para dizer? Eu acho que na ela a coisa ainda está muito incipiente, Alberto. Assim, eu não prescreveria de forma alguma assim, um fitocannabinoide hoje para um paciente com ela pensando em mudar a história natural. Eu acho que a gente ainda não tem dado clínico para isso. Não entendeu? Existem estudos robustos em relação a isso. Eu acho que a coisa está muito... E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas, né? Porque a gente que lida com paciente crônico, né? Os pacientes eles, às vezes submetem a coisas, né, ainda sem evidências. Eu acho que as evidências ainda são muito incipientes em pacientes com ela. Existem alguns trabalhos mostrando que pode melhorar alguns sintomas, como, por exemplo, cãibras e dores. Então, se você tem um paciente com ela que tem cãibra, muita dor, talvez um fitocannabinoide possa se aplicar para tratamento sintomático. Mas eu não acho que a gente esteja num estágio ainda de prescrever para uma mudança da história natural da doença. Cai muito naquilo que a gente falou na demência. Né? Essas condições, às vezes, quando elas se manifestam, quando você perde o neurônio motor, a condição ela já está acontecendo muito antes, entendeu? Agora, e na depressão, Flávio? Pois esse é um debate grande, né? Um debate, inclusive, que envolve a Sociedade de Psiquiatria, né? O que a gente conhece, assim, existem alguns... Ensaio clínico com canabinoide para depressão praticamente não existe. O que existe é a observação clínica. Então, assim, prescrever um fitocannabinoide para o tratamento da depressão, eu acho que pode ser uma escolha do médico, do paciente, mas ainda isso não está suportado por ensaios clínicos robustos. Então, acho que
eu acho que ainda é um pouco cedo para isso. Mas na psiquiatria, eu acho que existem duas condições que já existem ensaios clínicos que podem fazer com que o médico considere. Seria no transtorno de ansiedade. Então existem alguns trabalhos interessantes, né, até brasileiros, para ansiedade social, com canabidiol, e também para o efeito antipsicótico do canabidiol isolado, purificado. Mas para depressão, apesar de existir muita observação clínica, ainda não existem estudos clínicos, né? Então, assim, até para os próprios antidepressivos, né, Alberto? As evidências ainda são mistas, né? Muitos pesquisadores sérios na área dizem que, na verdade, o antidepressivo ele funciona para depressão grave. Para depressão leve, o efeito placebo é tão grande, né, que é muito próximo do efeito antidepressivo. Né? Mesmo para os antidepressivos que estão aprovados, né? Então, para os canabinoides ainda é uma via que eu considero ainda de desenvolvimento. Tá? E quais as outras doenças neurológicas que você elencaria que poderiam ser utilizados os fitocannabinoides? Então, eu acredito bastante nos fitocannabinoides como o tratamento de sintomas não atendidos em doenças neurológicas. Né? Não para mudar a história natural das doenças. Então você falou de ELA aqui, né? Prescrever um fitocannabinoide para mudar a história natural da ELA, não acho que isso ainda esteja suportado por evidências robustas. Mas para tratar um sintoma de dor, cãibra, talvez seja uma possibilidade. É a mesma visão que eu tenho em relação às demências, né? A doença de Alzheimer, é a mesma visão que eu tenho em relação, por exemplo, aos sintomas da doença de Parkinson. Tá? Outras condições neurológicas, né, condições que cursam com dor. Eu acho que os fitocannabinoides, né, o desenvolvimento de pesquisa em dor dos fitocannabinoides é muito consistente. Né, independentemente do tipo de formulação, da via de administração, os estudos para tratamento de dor eles são positivos. Né, desde a década de 70, quando começaram os estudos com THC para tratamento de dor oncológica. Então eu acho que a visão do médico hoje ela deve ser uma visão mais voltada para tratamento de sintomas não atendidos, independentemente da condição que você está utilizando a formulação. Então você tem um paciente, por exemplo, com uma demência por corpúsculo de Levy, não é a doença de Alzheimer, não é a doença de Parkinson, né? É uma doença que cursa com parkinsonismo e demência, que está alucinando, né? Você vai dar um neuroléptico com um paciente com doença de Levy? Eu não vou prescrever, porque eu sei que ele vai piorar. Né? Eles são hipersensíveis a neuroléptico. Por que não tentar, depois de um anticolesterásico, que é a droga aprovada para isso, tentar um fitocannabinoide para tratar para tentar um efeito antipsicótico? Eu acho que é aceitável, entendeu? Então a minha visão ainda eu acho que é uma visão correta do ponto de vista do que está acontecendo no momento, é uma visão de tratamento de sintomas não atendidos. Vou falar um pouquinho sobre efeitos colaterais, Flávio, dos fitocannabinoides. O que você teria para dizer para a gente sobre isso? Então, primeiro assim, qual é o fitocannabinoide? Nem tudo é canabidiol, né? Assim, as pessoas falam como se fosse só o canabidiol, né? E eu já vi médico bom chamar canabidiol de como mesmo? Eles não chamam de canabinoide, né? Eles chamam de canabidioides, né? Você vê que a pessoa já não conhece o assunto. Né? Mas assim, primeiro, qual é o canabinoide? O canabidiol, ele não é uma substância intoxicante. Então o paciente não vai ter a psicose, né? Ele vai ter os efeitos muito parecidos com as substâncias, com as drogas serotonérgicas, né? Então o que pode acontecer com os pacientes que estão utilizando o canabidiol? Pode acontecer um pouco de sonolência, pode acontecer em doses altas diarreia, que é um sintoma comum, Alberto, tá? Em pacientes. Por quê? Porque existe muito receptor serotonérgico no intestino, né? Então, quando você usa o canabidiol, você pode levar uma liberação de serotonina e, eventualmente, uma diarreia secretória. Então, pode acontecer. O THC, o efeito que a gente tem mais receio é realmente o paciente ter algum efeito mais psicoativo. Então, ele, por exemplo, fazer um quadro de ansiedade, que pode acontecer, e raramente, eventualmente, o paciente com doses altas de THC pode fazer psicose. Tá? Um efeito que as pessoas prestam pouca atenção, o que acontece na prática médica, é a hipotensão postural. Tá? Por quê? Porque os canabinoides eles têm um efeito em receptor alfa-2 adrenérgico. Né? Aquele mesmo efeito que acontece com a clonidina, por exemplo. Principalmente o canabigerol, ele tem um bloqueio alfa-2 adrenérgico. É interessante você ter o efeito alfa-2 porque você pode melhorar o sono, melhorar a dor, mas pode fazer hipotensão também. Né? Então tem que ter atenção em relação a isso.
E o THC também Pacientes que usam, por exemplo, prostáticos, que usam bloqueadores tem que alfa-2, tomar cuidado. esses pacientes podem ter queda. Pode ter queda, então tem que ter atenção em relação a isso. Pode fazer hipotensão, tá? Então tem que ter uma atenção especial em relação a isso. E o THC, ele também pode ter um efeito taquicardizante. Então, os pacientes que têm taquicardia podem fazer taquiarritmia, tá? Com THC. Então tem que ter uma atenção. Pode alucinar também. Pode alucinar. Pode acontecer. Por causa do efeito psicoestimulante. Exatamente. Então, é aquela coisa, né? Não é porque vem da planta que não faz mal, que né? não faz mal, né? Com certeza. Não existe isso. Assim, os canabinoides, eles são classes terapêuticas como todas as outras. Então, o médico ele tem que conhecer a doença que ele está tratando e tem que conhecer dose. Por isso que eu sou tão crítico dessa coisa aí de consulta online, né? Nessas plataformas. Pô, cada paciente é um universo. Né? Você tem que ter tempo para ver, examinar. Não é receba aqui a sua prescrição, né? O sujeito lá paga R$49. Não existe isso, né? Quer dizer, eu sou um crítico ferrenho desse tipo de coisa, entendeu? Eu tenho algumas mensagens aqui, Flávio, eu gostaria de dividir com vocês. Eu tenho assim, o João Araújo, que tem 58 anos, e ele diz que tem uma dor crônica, ele sofre de uma dor crônica devido a uma lesão antiga na perna. Ele não especifica exatamente qual é esse tipo de lesão. Após tentar vários tratamentos, ele pergunta se o uso dos fitocannabinoides poderia mitigar a sua dor. É claro que ele não dá mais detalhes, né? Claro. Mas... então, assim, quando a gente está falando de dor, você tem que entender qual é a dor que o paciente tem, né? A primeira coisa é isso. É uma dor neuropática? Para as dores neuropáticas, os canabinoides realmente parece ter um efeito interessante. Aí, nesse caso, não adianta usar o canabidiol isolado, purificado desse que está na farmácia. Não vai ajudar o paciente. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ser uma formulação com outros canabinoides. Então, quando é dor neuropática, geralmente eu escolho uma formulação que tem o canabidiol, o canabigerol e um pouco do THC também. Então, essa tríplice combinação de canabinoides parece realmente ser interessante para o tratamento da dor neuropática, né? Porque você acha em vários pontos. Se é uma aquela interação pleiotrópica. Pleiotrópica, exatamente. Se é uma dor musculoesquelética, aí as evidências são mais restritas, né? Então, se tem um componente inflamatório, talvez seja interessante, né, utilizar. Mas as evidências para dor musculoesqueléticas, elas são menores, assim, a gente não tem tanta evidência. E não é o caso, se o paciente tem dor que a gente chama de dor nociplástica, né, que é a dor da enxaqueca, da fibromialgia, aí sim, parece que para dor nociplástica os efeitos são bem interessantes. Né? Então é entender qual é a dor, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, me parece ser uma dor crônica, qual é o mecanismo associado a essa dor para você poder indicar. Mas de uma forma geral, Alberto, o que eu posso dizer? Assim, um canabidiol isolado, purificado, não é um candidato em pacientes com dor. Quer dizer, esse canabigerol que se vende na farmácia, que em geral... o canabidiol purificado, não se aplica ao tratamento de dor. Não se aplica. Isso é muito importante, porque eu recebo muitos pacientes no consultório que vão na farmácia para comprar CBD. O CBD que está na farmácia é o CBD isolado, purificado. Existem algumas formulações que têm outros canabinoides, mas assim, eles não se aplicam ao tratamento de dor, de uma forma geral. Você precisa ou do canabigerol ou do THC numa concentração maior para você conseguir um benefício em termos de dor. Isso é um ponto importante, né? Até para conhecimento da classe médica. Muito importante isso, com certeza. Porque eu vejo muita prescrição de CBD de farmácia. Isolado, não é o caminho, entendeu? E lembrar, né, assim, quando você está tratando de dor, você tem sempre um efeito placebo muito grande, né? Sim. 30% de melhora dos pacientes. Então você está prescrevendo um negócio que não funciona, o paciente vai vendo, mas não é sustentável. Daqui a 12 semanas, 3 meses, o paciente fala, doutor, parou de funcionar. Perfeito. Era efeito placebo, entendeu? Há uma outra mensagem da dona Luísa Campos, de 35 anos. Ela diz que ela coloca aqui como epilepsia refratária, foi diagnosticada com epilepsia refratária e está em busca de alternativas após múltiplas falhas com medicamentos convencionais. Bom, você já adiantou aí, mas eu gostaria que você... Então, esse é um ponto importante também, né? As evidências para epilepsia refratária, inicialmente elas foram muito robustas na infância, né? Mas lembrar que essas crianças crescem um dia, elas vão virar adultos, né? Sim. Então eles vão usar o remédio na vida adulta. Para a epilepsia na vida adulta, existe um trabalho que foi feito na Universidade do Alabama. A pesquisadora chama-se Tyler Gaston. O que eles fizeram? Qual a resposta que eles queriam? Será que o canabidiol ele funciona também nos adultos da mesma forma que funciona na infância, para aquelas pessoas que têm epilepsia
no adulto. E aí eles fizeram um estudo de mundo real com 180 pacientes, uma quantidade grande. Eles acompanharam os pacientes adultos com epilepsia refratária durante 2 anos em uso de canabinoide. Basicamente o canabidiol purificado. Eram pacientes graves. Metade dessa amostra, Alberto, tinham sido submetidos à cirurgia. Tá? Os pacientes tinham utilizado em média 9 anticonvulsivantes durante a vida e estavam, no momento do estudo, usando 4 anticonvulsivantes em média. Então, doente grave. O que eles mostraram? Eles mostraram que funciona. Mostraram uma queda na frequência de crise mais que 50% nessa população. Resultado excelente. Então, assim, realmente, para a epilepsia farmacoresistente do adulto, também deve ser considerado. Entendeu? Uma terceira mensagem da dona Maria Luísa dos Santos, que é uma mulher de 70 anos, que diz ter sofrido com ansiedade que impacta a sua qualidade de vida. Ela está interessada em saber se os fitocannabinoides poderiam ser uma opção. Então, pode ser uma opção. Primeiro é entender assim, se o paciente já utilizou outras drogas, né? Os inibidores de recaptação de serotonina. Qual é o grande problema dos inibidores de recaptação de serotonina na prática médica, principalmente em mulheres? Disfunção sexual. E ganho de peso. Né? E ganho de peso. Então, assim, você prescrever um inibidor de recaptação de serotonina, né, para uma mulher é muito complicado. Porque os trabalhos mostram isso. Depois de 1 ano, 90% já não está usando mais o remédio. Entendeu? É difícil manter, né? E aí, mas obviamente existe um grupo de pacientes que se beneficia. Né? Se o paciente está se beneficiando de uma droga, né, já fluoxetina, escitalopram, eu não vejo motivo de mudar se o paciente está se beneficiando. Mas se o paciente está tendo muito efeito adverso e você tem uma opção, existe evidência de que os canabinoides eles ajudam em ansiedade. Né? Tem um trabalho feito no Brasil pelo grupo da USP, eles utilizaram uma dose única de 300 mg de canabidiol para pessoas que tinham ansiedade social. Compararam com placebo. Mostraram uma diferença interessante. Né? O efeito serotonérgico dos canabinoides. Né? Mas, mais uma vez, não acho que o tratamento deva ser feito só com canabidiol. Então, nessa população, o canabidiol com canabigerol, eu acho que é a melhor alternativa. Porque você tem 2 canabinoides que agem em receptores de serotonina diferentes. Né? E qual é a grande vantagem dos canabinoides? É que não gera disfunção erétil ou disfunção sexual nos pacientes. Então, acho que a adesão acaba sendo maior. Perfeito. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre esse tema que é tão rico, a gente poderia ficar falando aqui sobre várias horas. E o que você deixaria de mensagem em termos do uso dessas substâncias nas diversas condições que nós mencionamos aqui? Então, Alberto, eu acho que a gente tem que trazer sempre essa condição, quando a gente está falando de fitocannabinoides, assim, um foco na ciência. Né? A primeira coisa assim, é separar os 2 mundos. Né? Assim, o que é o uso medicinal dos canabinoides do que é o uso adulto, recreativo. Você tem que separar esses 2 mundos. Se você misturar, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então aqui, eu acho que a gente tem que trazer à luz isso. Qual é a aplicação médica dos canabinoides como classe terapêutica, não como especialidade médica. Não existe, né? Você não tem uma especialidade médica. Os canabinoides eles são uma classe terapêutica. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender assim, que isso é uma área em desenvolvimento, né? Em pleno desenvolvimento. A gente está no meio do olho do furacão disso. Quer dizer, é aquilo que a gente falou no começo. Você atrasou 100 anos a pesquisa nisso, e há 30 anos a gente está pesquisando. Então, quer dizer, você tem o timing para essas coisas. Né? Então, a gente tem que entender isso. Né? E quem estuda fitocannabinoide sabe exatamente o que eu estou falando. Assim, você ainda, né, tem uma gama de possibilidades de desenvolvimento. Então, muita gente fala assim, isso não funciona para ansiedade porque a meta-análise no Cochrane diz que não funciona. Cara, vamos lá, né? Você tem que entender primeiro o que é meta-análise, né? Meta-análise envolve você selecionar estudos homogêneos, com amostra homogênea, intervenção homogênea, etc. Isso não existe ainda. Então nem se aplica fazer uma meta-análise ainda nisso, né? Então é claro que a meta-análise vai ser negativa, né? Então a gente tem que ter essa maturidade do ponto de vista de compreensão do time da ciência, né, para você entender. Mas assim, eu sou um otimista. Eu acho que é uma classe terapêutica que não tem retorno mais. A gente vai utilizar os canabinoides na prática médica, isso vai ser incorporado de uma forma assim, irreversível.
Esse eu acho que é um ponto importante para a gente poder entender. Outro ponto é o seguinte, a gente tem que colocar, né, níveis de evidência. Então, quer dizer, a gente sabe que a aplicabilidade para as epilepsias, para o transtorno espectro autista e dor, para as outras condições a gente ainda vai evoluir. E o que eu não gostaria de ver assim, acontecendo no Brasil? Uma banalização disso, né? Eu acho que a gente não deveria... E a gente, como médico, a gente tem um compromisso de não deixar isso ser banalizado, né? Então, coisas que a gente vê como sites que oferecem a prescrição, né? Sites que oferecem uma consulta hoje, com as redes sociais, isso é inevitável. Isso é inevitável. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que lutar contra. Porque o que acontece? Se você deixa isso acontecer, você prejudica o desenvolvimento da pesquisa séria. Com certeza. E aí você faz com que uma classe terapêutica que tem um potencial sai do caminho grande, da ciência e começa a entrar numa área extremamente perigosa. Que é vedado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, que é a comercialização da medicina, etc. A gente não quer que isso aconteça, entendeu? Não pode permitir que isso aconteça, entendeu? E é importante que os médicos entendam isso e a população também entenda isso. Não caia nesse tipo de armadilha. Né? Eu acho que é importante isso. Eu queria agradecer ao Dr. Flávio a presença e essa entrevista que foi sensacional, esclarecendo muitos aspectos em relação aos fitocannabinoides. E fiquem ligados sempre aí no canal médico.